primeiro momento ele não se virou, ele continuou olhando. Então ele ficou muito chateado, enfim, chateado consigo mesmo, que ele acabou não tendo esse autocontrole, essa disciplina direta de imediatamente desviar o seu olhar. Desviar o seu olhar, enfim, deixar de olhar, ou se mover para um outro lado, ele acabou olhando por um segundo. E aí, então, o que ele faz? Ele se volta à parede que estava ao seu lado. Então ele se virou na parede que estava ao seu lado e começou a chorar, enfim, E aí passou um certo tempo, que ele estava absorto nos pensamentos dele, e escureceu, e passou o horário de Mincha. Então, sei lá, enfim, era o que aconteceu, enfim. Às 4 da tarde, e ele estava lá, enfim, começou a chorar, enfim, acabou escurecendo. Então, e ele não havia feito Mincha, e quando ele foi e se virou do muro, né, quando ele passou seus pensamentos, e aí ele estava absorto. Depois, quando ele foi lá e viu, já havia passado o horário, ele não tinha feito Mincha. Então ele se expressou sobre si mesmo, que ele se levantou acima do tempo e rezou Mincha. Ele se levantou acima do tempo e rezou Mincha. E aí a pergunta, obviamente, é algo super profundo, que me levantei acima do tempo e rezei, quer dizer, no nosso mundo material, que a gente está debaixo destas limitações. Então aí a gente tem, nesse mundo material tem essas regras, temos os horários, temos as limitações dos horários. Mas ele falou, eu me levantei acima do mundo, me levantei acima do tempo, então estava acima do tempo, agora já não tem mais as limitações do tempo, e por isso eu poderia rezar Mincha. Por isso... Não me pergunta como, então, eu não vou saber responder. Exatamente. Mas eu tenho uma ideia. No mundo, certo. No mundo halakhico, a princípio, isso no mundo halakhico, isso nunca existiria, né? De maneira revelada, vamos chamar assim. De maneira revelada, isso realmente não faz... a princípio, não vamos encontrar um espaço para uma explicação mais justificativa. Para um espaço para uma ideia dessas. Para uma ideia dessas, enfim, que você se elevou acima do tempo. Lá não existe esse conceito da pessoa, ela, enfim, se elevar acima do tempo, enfim, aí ela poder refazer a reza de Mincha mesmo depois do horário. E sem dúvida, por quê? Porque de um lado ela vê sempre as coisas como o nosso lado material, nosso lado animalesco vê. Então, dentro desse lado material, dentro desse lado, vamos falar assim, em que a gente dá muita importância para a matéria, que essa é a vida que nós vivemos, então realmente não existe essa possibilidade de estar acima do tempo. Da natureza, né? Exatamente, acima da natureza, acima do tempo. Mas para um tzadik, enfim, que ele tem essa capacidade, e obviamente nós que nos conectamos ao tzadik, então talvez a pessoa que se conecta ao tzadik, ela também acaba tendo essa vantagem, enfim, ela tem essa qualidade, essa cara de poder, enfim, no caso do tzadik, ele se levanta sobre o tempo e aí não tem, aí manifesta algo que está acima do tempo, então aí não teria as regras de horários, que tem que ser até esse horário, e já depois desse horário não poderia, está acima dessas limitações. Espera, repete, então se você se conecta... Não, isso eu falei... certo. Se você perdeu a hora... Eu falei, aqui que eu só falei aí depois... você se conecta a um tzadik... Não, isso foi continuação minha. Isso foi continuação minha, em que talvez a gente... Então, existe essa ideia, mas o Rebbe trouxe, a verdade, essa ideia que quando uma pessoa se conecta com um tzadik, talvez ela teria também essa força, também ela teria essa capacidade. Mas aí realmente é algo muito profundo mesmo, quer dizer... Mas, assim, por exemplo, existe... E é risco, né? Quando? Certo. Né? Certo. Sem dúvida, é um grande risco, algo que é muito delicado, mas a gente percebe que o Rebbe teve a sua, enfim, um pouquinho essa, com relação a Sukkot, o Rebbe, enfim, quando a pessoa ela se conectava com o tzadik, o Rebbe falou isso aqui com relação ao seu sogro, enfim, quando a gente pode se a pessoa está se apoiando sobre o sexto Rebbe de Chabad. Enfim, ele falava, meu sogro ele tem ombros largos, assim, ombros largos em Yiddish, enfim, a gente pode se apoiar quando a pessoa está fazendo algo, enfim, está fazendo
que é porque de repente ele teve alguma conduta, alguma atitude. A pergunta é, será que nós devemos fazer igual? Será que é para nós essa conduta? Ou será que é uma conduta específica para um tzadik, somente de um tzadik? Ele, enfim, trazia que às vezes se a pessoa ela se conecta com um tzadik, ela consegue ter essa elevação e ter esses ombros largos, essa, como a gente fala, essa garantia eu estou baseando sobre um gigante. Eu posso me garantir, por assim dizer, uma vez que a gente estaria conectado com um tzadik. Uhum. E assim, com relação à ideia, por exemplo, de Sukkot, né? A gente não dorme na Sukkah, nós não dormimos na Sukkah. O motivo é que tem uma luz muito elevada, então o segundo Rebbe de Chabad, ele se expressou, eu não consigo adormecer, eu não consigo dormir quando eu estou na frente dessa luz tão elevada. Quando eu estou perante essa luz tão elevada. Como eu posso dormir? Assim também o Rebbe de Radomsk. Rebbe de Radomsk, ele também se expressou, enfim, com relação a... será que era Sukkah? Enfim, ele se expressou dessa ideia, enfim, com relação a uma certa situação. Como eu posso dormir nessa situação? Mas por outro lado, é uma mitzvah a pessoa dormir lá. Agora, a pergunta é com relação a gente, que a gente não está nesse nível de sentir essa luz, será que a gente poderia se comportar como ele, de não dormir lá, porque a gente que não sente, teoricamente, deve sim dormir na Sukkah. Mas que a gente não sente, deve cumprir a Lahá como ela é, vamos falar assim. E aí, isso existe... E quem consegue dormir na Sukkah? Normalmente você vai dormir na Sukkah, se a pessoa pode. Se você pode dar Lahá, mas você vai dormir na Sukkah. Ela consegue dormir lá? Ou ela é muito elevada ou ela é cega? O quê? Ela... Não. Pela Lahá tem que dormir na Sukkah. Veio o segundo Rebbe de Chabad e falou que ele não dorme na Sukkah porque é uma luz muito elevada e ele não consegue dormir na frente dessa luz. Sim. Esse Rebbe de Radomsk também falou que como é possível a gente dormir na frente de tal luz? Então tá. Então caiu o meu argumento. O primeiro já caiu. Se é muito elevado como o Rebbe, não. Ele falou que não conseguia dormir porque diante daquela luz. Então, muito elevado, então nível tzadik não consegue, né? Dormir. Mas pra gente, que talvez a gente não sente isso, essa é a pergunta. Isso. Então, o que você acha? A gente não sente isso. Então, existe essa ideia que o Rebbe trouxe, que a gente se conecta com o tzadik, uma vez que o tzadik ele está nesse nível, a gente também acaba tendo essa elevação. A gente também pode, através dessa conexão, estar conectado com ele e se comportar da mesma maneira que ele. É justamente esse ponto ele traz aqui, na realidade. Enfim, que a princípio não se poderia, que era só uma coisa para tzadik, mas quem não seria um tzadik, ele não estaria nesse nível para poder fazer isso. Só que de acordo com essa ideia que o Rebbe trouxe, que você se conecta com o tzadik de uma maneira tão profunda, é uma coisa muito, sem dúvida que também é muito Chabad isso. Essa ideia de se conectar de uma maneira muito profunda com o tzadik, então aí sim poderia, a pessoa sim poderia, por assim dizer, se comportar que nem o tzadik, já que ele se entrega para o tzadik, já que ele se conecta, então ele teria essa vantagem, ele tá, por assim dizer, nisso, num certo aspecto, o tzadik eleva ele para esse nível que ele possa ter esse comportamento igual. Tem esse... Muito bem, esse Rabi Simcha Bunim de Pshischa, então ele traz, enfim, é muito bonita essa ideia. Ele escreve, enfim, teve um rabino chamado Rabino Avraham Tiktin. Rabino Avraham Tiktin foi da cidade de Tiktin, uma cidade famosa, enfim. E foi um grande rabino. Ele escreveu um livro chamado Petach Habayit. Esse Rabino Avraham de Tiktin, ele estava provocando, estava perguntando, enfim. Então, como vocês Hassidim rezam depois do horário depois do horário da reza, depois que já terminou o horário da tefilá, que é a quarta hora do dia. Enfim, aqui, a partir das 10h30, já não poderia mais fazer a reza. Então, como vocês rezam? E os Hassidim estavam rezando depois do horário da tefilá.
Então, o Rabi Simcha Bunim de Pshischa, ele explicou, enfim, quer dizer, porque ele explicou através de uma Mishnah, enfim, a Mishnah fala que alguém que não rezou o Shema Israel no horário, alguém que não rezou o Shema Israel no horário, ele perdeu a mitzvah, mas ele pode ler o Shema Israel mesmo depois. Ele perdeu a mitzvah, mas pode ler o Shema Israel mesmo depois. Pergunta a ele o que quis dizer na verdade a Mishnah, né? O que a Mishnah quis dizer exatamente? Que ele pode ler depois do Shema Israel. É óbvio que ele pode ler o Shema Israel depois. Ele não vai estar cumprindo a mitzvah, mas é óbvio que ele pode ler o Shema. Qual seria? Porque a Mishnah tem que falar, olha, ele perdeu a mitzvah, mas ele pode ler o Shema Israel depois. Qual seria a ideia que a Mishnah está querendo nos ensinar? Simplesmente fala, se ele leu depois, infelizmente não está cumprindo a mitzvah. A Mishnah fala, não pode ler depois, porque a Mishnah tem que acrescentar, se ele leu depois, mas a Mishnah tem que acrescentar e falar que mesmo depois ele pode ler. E quem não leu até esse horário, a mitzvah é até a terceira hora do dia. Mas se alguém lê depois deste horário, lo hifsid, ele não perdeu. Se ele leu depois do horário, ele não está cumprindo a mitzvah, mas ele não perdeu nada. Lo hifsid, que é da makore ba Torá, não perdeu nada, como qualquer pessoa que está estudando um verso da Torá. Mas ele pergunta, por que a Mishnah tinha que falar isso? A pessoa tem que cumprir a mitzvah até a terceira hora. Aquilo que ele depois, ele não está fazendo mitzvah, mas ele também não está perdendo. Óbvio que ele não está perdendo, não teria porquê. O ponto é que ele não está cumprindo a mitzvah, mas é óbvio que ele não está perdendo. Não teria porquê a Mishnah falar para a gente, olha, não tem nenhum hidush, nenhuma novidade disso. A gente já saberia que ele pode ler depois, assim como qualquer coisa que a pessoa pode usar a Torá. Ele pode ler o Shema Israel mesmo depois do horário. Porque são psukim, são versículos da Torá que podem ser ditos a qualquer momento. A mitzvah não vai ter mais, mas... Então qual é a novidade da Mishnah? Então ele escreve, essa é uma coisa muito bonita, ele fala, ele fala, sabe qual é o hidush da Mishnah? Sabe qual é a novidade da Mishnah? A novidade da Mishnah שאם קרא אדם את פרשת המועדות בפרשת אמור שבתורה, אפילו שלא בזמן, הוא מעורר את הזמן והופכו להיות זמן קריאה. Existe uma lei na Torá que escreve o seguinte, uma lei interessante, é conhecido que quando eu estudo Torá sobre algo, é considerado como se eu estivesse cumprindo aquilo. Isso obviamente quando não tem a possibilidade de fazer uma mitzvah, aquela mitzvah na prática. Então, eu posso substituir, caso eu não tenha essa possibilidade de cumprir na prática, eu estudo sobre aquela mitzvah e, através disso, Hashem considera como se eu tivesse feito aquela mitzvah. Então, isso é trazido com relação a korbanot, sacrifícios. Hoje em dia não temos mais sacrifícios para serem feitos, porque não temos mais o Beit HaMikdash. Não temos mais como trazer sacrifícios ao templo sagrado. Não temos... O que podemos fazer em vez disso? Estudar os assuntos respectivos dos korbanot. Seria como fazer. Exatamente, que é justamente o que ele está falando. Todo aquele que se ocupa, que estuda, que fala, que lê na Torá as parashiot, as porções semanais que tratam sobre os sacrifícios, é considerado como se ele tivesse feito aquele sacrifício. E aí ele fala, mas só que ele fala assim, mas não está escrito em nenhum lugar, por exemplo, que aqui também qualquer coisa, qualquer mitzvah que a pessoa lá não tem como fazer na prática, sei lá, mas ela não tem como cumprir, não tem matzah, não tem tefilim, enfim, obviamente que temos que buscar ter, temos que procurar ter, mas se a pessoa não tem, ela pode estudar sobre a halachá, sobre aquele versículo na Torá que trata sobre esse assunto, através disso é considerado como se ela estivesse cumprindo aquela mitzvah. Certo, até é interessante, por exemplo, se uma pessoa ela não tem como cumprir a mitzvah do Shema Israel, não tem como cumprir a mitzvah do Shema Israel, ou não tem como cumprir a mitzvah do Birkat Hamazon, ela não consegue falar. Se ela não consegue, então, teoricamente, numa situação... Isso é interessante, né? Sim, numa situação... É, muito interessante. Porque, imagina só, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei a primeira vez que eu fui no cemitério. Sim. Que o Rabino pediu para eu nunca tinha ido, né? Primeira vez que eu falei. E aí ele falou para eu guardar
os Tzitzit, para não despertar, né? Certo. Não despertar a vontade do cumprimento da mitzvah. E agora a Rabina acabou de falar uma coisa, né? De ensinar uma coisa que é Sim. A ideia de nós estudarmos e termos aquilo como o próprio cumprimento da mitzvah. Certo. E aí o que eu pensei e me trouxe esses pensamentos, porque imagina só se nós não tivéssemos tefilim e aí ficássemos estudando sobre tefilim. Certo. Com esse intuito. Sim. Como seria um martírio? Porque saberíamos da necessidade do cumprimento, sempre soubemos da necessidade do cumprimento da mitzvah e estaríamos fazendo aquilo de modo a substituir o fato de não termos o tefilim. Então, seria o próprio estudo em si, ainda que nós soubéssemos e tivéssemos a convicção, né, de coração no coração, né, o entendimento de que Sim. com aquilo estaria cumprindo, né, a mitzvah. Quanto mais profundo fosse o estudo, com mais profundo o estudo, maior a necessidade de cumprir a mitzvah. Então, é meio um paradoxo. Entendi entendeu? O que você falou. Sim, é meio um paradoxo, não é? Sim, você está falando muito bem. Você fala que, na verdade, justamente a pessoa estudando, na verdade, ela também vai ter... Na verdade, justamente com isso que você trouxe, talvez é justamente existe... É muito bonito o que você falou, porque, na realidade, os livros trazem algo muito bonito, justamente com relação a essa ideia que quando Deus considera que você... O que era que eu já vi? Então vamos só pegar. Mas a ideia justamente era que está associado com essa ideia que quando Hashem ele considera que a pessoa, porque existe essa ideia talmúdica que um bom pensamento Deus ele considera como se fosse feito. Quando a pessoa tem um bom pensamento, Kadosh Baruch Hu, Machshavá Tová, um bom pensamento, Kadosh Baruch Hu Mitzarafá Lemaaseh. Deus ele considera como se tivesse ação também. Aí se fala que se fala sobre alguém, enfim, sobre um Hassid, que ele estava numa certa situação que justamente estava numa situação que não podia cumprir uma certa mitzvah, e aí enfim, ele pensou em querer cumprir aquela mitzvah, e com isso, enfim, pelo menos ele não podia fazer, mas com isso, pelo menos, aí o Rebbe, enfim, um rabino escreveu para ele, um Rebbe não, um Rebbe escreveu para ele e falou, você não cumpriu ainda a mitzvah. E ele começou a ficar muito chateado dentro de si.